Olá pessoal, tudo bem? Andei meio sumidinho aqui das redes, mas resolvi voltar para montar essa bacia para uma cliente muito especial minha. Uma bacia enorme de concreto, então já foi um desafio chegar com ela aqui pelo peso. Eu vou mostrar para vocês nosso trabalho hoje aqui então. Então para começar a montar ela, a gente sempre precisa de uma drenagem, né? A gente vai usar pedrinha brita aqui, mas poderia usar também isopor, espuma, para que ficasse um pouco mais leve, mas como eu não tenho aqui no sítio na estufa isso, eu vou usar a pedrinha brita como um mesmo de construção. Então a gente faz uma camada boa aqui de pedrinha brita para drenar bem essa água, porque suculenta não gosta de ficar encharcada, né? E vamos utilizar aquele nosso substrato que tem a receitinha lá no YouTube, que é um substrato bem solto, bem levezinho para a raiz da suculenta que é fininha conseguir se espalhar bem por ele. E assim, essa cliente tem um bom tempo esse arranjo na casa dela sem ter problemas com ele. Ó, mesmo molhado, é um substrato que se solta facilmente, né? Vocês podem ver que um saco de 25 quilos ainda não encheu 100% a bacia dela, de tão grande que ela é. Pronto, então conseguimos aqui já espalhar o substrato. E para essa bacia que é bem grande, nós vamos utilizar algumas gibifloras, que já são matrizes, são um tamanho bem grande, né? Uma mauna verdadeira, com carâmbulas. Nós temos mudas lindas no nosso site, o Flor de Pedra Garden. Eu vou usar essa parte como fundo do arranjo e a parte da frente ali virada para vocês como a frente, né? Então já vou começar a colocar essa mauna lindíssima aqui, que com o inverno agora elas começaram a ficar bem coloridas, bem diferenciadas já, começam a dar bastante carâncula. Agora é a época das suculentas, né? Elas gostam de sol, mas o nosso sol aqui é muito quente e judia um pouco delas. Então agora nessa parte do outono, diminui um pouco a chuva, começa mais a parte de frio, elas ficam bem coloridas. Essa é uma First Lady, também já é uma matriz, uma planta que veio da China. Ela fica bem rosada, as bordinhas, os babadinhos dela. Também vou colocar ela aqui na parte do fundo para dar altura nesse arranjo. E dar um contraste também na cor vermelha da mauna, né? Você vai colocando, não tem segredo. Escolhe as cores que você gosta, as texturas que você gosta. O Universo Suculentas tem várias cores, várias texturas. Hoje nós vamos gravar com vários galinhos cantando ao fundo. E vamos usar mais uma grande ainda, que é a Zalmer Bloomer, que tem essa coloração maravilhosa, bem vermelha, que dá um destaque bem grande no nosso arranjo aqui. Vou colocar ela nesse canto, encaixando aqui as folhas juntas, né? Pra ficar bem encaixadinho uma na outra. Eu gosto já de arranjo que sai pronto, que já fica bem grande, bem bonito, assim, pra não ter que esperar crescer em casa. Tem responsáveis, ó, eu confundi na parte da veterinária. Tem proprietários que preferem a planta menor para ver crescer. Eu já gosto de montar ele para ele ficar pronto, né? Então, ó, já ocupamos com 3 plantas praticamente aí 40% da nossa bacia. O meio, eu vou utilizar alguns cactos, porque daí não fura a pessoa, ela tem criança, né? Então a gente tenta sempre colocar daí no meio do arranjo para não ter problema de ninguém encostar ou se machucar. A gente vai utilizar essa Euphorbia Lactea, que também vai dar um contraste bem legal aqui no meio, porque ela é branca, então no meio das plantas coloridas ela destaca bem. Ela vai dar altura também no nosso arranjo e contraste por cor e textura. Como ela é uma planta fininha, a gente vai optar em colocar 2 para dar um pouquinho mais de volume. Eu estou montando ele de costas, então fica um pouquinho mais complicado para montar, para fazer o vídeo para vocês. Aí a gente prende o substrato nelas, ela já fica bem firme, uma planta que cresce bastante, fica bem bonita, bem rústica, né? Eu gosto de utilizar algumas pedras, seixo de rio mesmo, que eu acho que fica mais natural no arranjo com suculenta do que pedra branca ou algo do tipo. Então nós vamos colocar os seixos, as pedras de rio aqui, para dar também mais uma textura, mais uma diferenciada. E com isso também eu consigo trazer mais uma cor para o nosso arranjo. Eu gosto bastante de pelo menos 3 pedrinhas, de 3 a 4.
Uma só geralmente não fica tão suficiente. Então, ó, já dá uma frente ali diferente para o nosso arranjo, né? Eu tenho essas aurículas aqui também, que vão dar um formato bem diferente. Vão trazer um verde para o arranjo, uma coloração bem legal. E fora da coloração, elas dão também uma textura diferente, né? Porque ela parece a orelhinha do Shrek, só que grandona. Você vê que a gente tem que ir encaixando, disponibilizando elas no arranjo conforme a altura. Você vai abaixando, vai subindo, não tem segredo, pessoal. Ó, aqui eu utilizei duas, mas ainda vai ter que colocar pelo menos mais uma ali para dar um pouco mais de volume e completar aquela área. Eu gosto bastante das Wernes também, pela questão são muito resistentes e além de resistente elas têm também um formato de cacto, mas não tem espinho, né? Dão flor também, então para o arranjo que vai no sol, vai ficar no tempo, é uma planta bem legal de a gente estar utilizando. Cresce rápido, dá pouquíssimo problema, né? Então para esses tipos de arranjo que vão no tempo, na chuva, no sol, a gente tem que escolher às vezes umas plantas que são mais resistentes. Aqui nós cultivamos elas em estufa, né? Mas a gente geralmente utiliza plantas que são resistentes aos intempéries aí do clima, para daí a gente conseguir montar uma bacia que a cliente vai ter em casa por um bom tempo. A gente geralmente utiliza plantas bem saudáveis, plantas bonitas, para que já chegue na casa da cliente e a cliente fique encantada, né? Então, ó, 3 potinhos pequenos já vão dando uma vida para esse arranjo. Troquei de lado que fica mais fácil para a gente fazer. Olhando ele de frente, ficou um buraquinho embaixo das euforbas, então como vai ser lá no meio do nosso arranjo, eu vou usar essa mamilária aqui. O segredo dela é sempre pegar pela raiz, que daí ela não fura a nossa mão. E vou encaixar ela lá no meio das nossas pedras do arranjo, para que daí não fure ninguém, não machuque ninguém. E ela vai poder crescer ali, se desenvolver com espaço. Ainda vou colocar os seixos perto dela para que ela fique bem protegidinha para não machucar as crianças, né? Vou virar assim para a gente conseguir ver melhor. Agora, a nossa frente, nós vamos usar daí plantinhas baixas para não tamparem nossas costas. Então sempre vai ser um degradê, né, da mais baixa, média para mais alta. A gente está usando um Mendonzai, um Sedum, e aqui nós vamos usar algumas Ellens e depois uma Echeveria no meio para finalizar nosso arranjo. Nós utilizamos então o Sedum, que é uma Ellen também para dar o lado aqui do lado esquerdo, um Mendonzai aqui e vamos usar uma Echeveria branca no meio também, que é bem resistente, para terminar o nosso arranjo. Pronto. Fizemos do mesmo lado aqui com os Mendonzais, um pedacinho para completar. E esse é o nosso arranjo. O que vocês acharam? Ficou lindo, né? Você gostaria de ter um desse também na sua casa? Qualquer coisa é só chamar a gente no WhatsApp que a gente monta ou envia as plantas para vocês.